Posição em Cristo. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Objetivo. Este material tem a proposta de realçar os direitos e qualidades de nossa posição em Cristo, demonstrando diversas características adquiridas através de Jesus Cristo e sua obra na cruz, no sentido de demonstrar o quão importante foi a obra da cruz realizada por Jesus Cristo por nós. Introdução. Este tema é um dos mais importantes dentro do contexto de libertação e cura interior. O povo de Deus, neste presente século, tem descoberto a necessidade de quebrar os vínculos com Satanás, ficar livres das maldições, se tornar próspero e receber a cura interior para sua alma. Cremos na eficácia da quebra de vínculos, da cura interior, etc. Mas esta eficácia só é comprovada naquelas pessoas que, antes de se submeterem-se a esses processos, sabem com bastante segurança quem são em Cristo Jesus. O grande problema do povo de Deus, a igreja de hoje, é ser ensinada a descobrir qual a sua identidade espiritual e qual a sua posição em Cristo. Nós primamos por esta prioridade e não ministramos libertação e cura interior antes de levar a pessoa à consciência clara de sua posição firmada em Cristo na sua morte, ressurreição e glorificação. A crença central de sua identidade em Deus que revela sua posição em Cristo. Jesus não se deixava levar pelos conflitos porque ele sabia quem era em Deus. Aproprie-se dessa verdade. Você se tornou filho de Deus quando aceitou a Jesus Cristo e o reconheceu como Senhor e Salvador pessoal. A questão está em que você aceitou Jesus. Contudo, encontra dificuldade para entender a real dimensão de sua nova posição em Cristo, ou seja, aceita a Cristo e recebe nova filiação e identidade, mas vive como se fosse cidadão terreno com pensamentos limitados a esta natureza pequena. Mas hoje, você tem sido devidamente ensinado quanto à sua real posição e autoridade através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo no estabelecimento de seu reino celestial. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. A obra da cruz. Muitos descrentes, ao observarem a obra da cruz em sua visão natural, pensam que tal gesto praticado por Jesus parece ser derrota e não de vitória. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 e o versículo 23. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Ora, se os descrentes têm esse entendimento errado acerca da crucificação de Cristo, é porque eles não entendem o que de fato Cristo fez por nós e em que posição ele nos colocou através de sua morte vicária. Na verdade, a obra de Jesus na cruz do Calvário nos deu uma posição espiritual inigualável. Observe que a obra da cruz gerou em nós um processo de reconciliação nunca visto antes, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou para vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 13 ao versículo 18.
Através do que Jesus fez por nós na cruz, essa nova posição em Cristo nos dá diversos direitos e autoridade, do qual vale muito ter conhecimento a respeito. Ciente de que esse conhecimento, além de esclarecedor, leva-nos a adquirir o entendimento de nossa postura de fé e autoafirmação nele. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Você pensa que Jesus deixou a glória de Deus, veio a este mundo sofrer, morrer e ressuscitar, para andar uma vida miserável e medíocre? Se ele veio para andar vida em abundância e nós não estamos vivendo esta vida de abundância, o problema não é com Jesus, nem com Deus, nem com a Bíblia, mas sim conosco. Pois por não tomarmos posse das verdades reveladas na palavra de Deus e nos identificarmos quem somos em Cristo Jesus. O que nós somos em Cristo Jesus? Primeiro, vejamos um exemplo do que Jesus fez por nós. Em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus, adotados, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17. Segundo, vejamos um exemplo de onde nós estamos. Estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vidas juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 6. Terceiro, em Cristo Jesus nós somos benditos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 7. Quarto, vejamos o exemplo em que permanecemos. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. É necessário compreender nossa situação e estado posicional no mundo espiritual no tocante ao que nós somos, onde estamos e em que permanecemos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam-o no fogo, e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. João capítulo 15, versículo 1 ao 7. A ação de Satanás. Por vezes, o diabo tem assolado o pensamento de muitos cristãos com palavra de rejeição, inferioridade, pessimismo e incredulidade.
Muitos, por desconhecimento da palavra e por não entender a sua posição em Cristo como nova criatura, em seu aspecto de ser e estar, acabam por anuir com a sugestão do ardiloso maldizente e não permanecerem numa posição de derrota. Antes de continuarmos, pense um pouco sobre você. Você aceitou Jesus e começou uma nova vida, cheio de esperanças, livre da escravidão do pecado. No caminhar do seu dia a dia, as provações vieram e você se sentiu tão distante das bênçãos prometidas que muitas vezes veio a duvidar da existência das mesmas. O tempo foi passando e as provações vieram de todos os tipos e tudo indicava que em vez de bênçãos, eles receberiam as opressões de uma vida no deserto. Chegaram a duvidar da existência dessa terra prometida. A estratégia de Satanás para destruir a igreja, você e eu, é mudar a visão que temos das bênçãos para a visão das circunstâncias. Satanás é um cenógrafo aperfeiçoado, ou um cenógrafo aperfeiçoado que monta cenários da nossa própria vida parecendo tão reais a fim de desviar a nossa visão da bênção para olharmos as circunstâncias desfavoráveis do momento. Precisamos, em primeiro lugar, entender que Deus nos vê diferente de como Satanás quer que nós nos vemos. Quando Deus olha para nós, Ele vê a marca do sangue de Jesus e nos vê como verdadeiros valentes e gigantes. Ele olha para nós e vê o seu Espírito habitando em nosso espírito. E esse Espírito que habita em nós é o Espírito do grande Eu Sou, o mesmo que levou Moisés a derrotar Faraó e libertar o povo do Egito. Em segundo lugar, pelo fato do Espírito Santo habitar em nós, podemos afirmar, sem medo de errar, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Em terceiro lugar, o livro de Efésios, capítulo 2, versículo de 4 a 6, afirma que os que aceitaram a Jesus como Senhor de suas vidas estão assentados com Cristo nos lugares celestiais, acima de toda potestade, dominação e poder. Oh, glória a Deus, uma grande revelação. A verdade final é que nós somos os gigantes e Satanás e seu exército são os gafanhotos, cujo único lugar e posição é embaixo de nossos pés. Aproveite esta oportunidade e escreva na sola do seu sapato a palavra Satanás e depois pise nele com toda a convicção de sua alma. Declare que este é o lugar onde, a partir de hoje, ele andará para sempre, abaixo dos seus pés. Satanás cresce, engorda-se com a nossa ignorância, medo e falta de autoridade por não sabermos quem nós somos em Cristo Jesus. Todavia, devemos rejeitar todo o pensamento diabólico e assumir a postura em acreditar naquilo que a palavra de Deus afirma a nosso respeito. Ou seja, nós somos o que a palavra de Deus descreve o que nós somos. Você é alguém em Cristo. A sua posição em Cristo é de vitória e de autoridade sobre todo o poder do inimigo. A sua identidade em Cristo está em Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você tem uma promessa de Deus em sua vida, Ele vai cumprir, custe o que custar. Deus não é homem para mentir. Ele zela pela sua como Deus palavra, e Ele é fiel em todas as suas promessas. Não deixe Satanás te enganar mais. Tome a sua posição em Cristo Jesus. Tudo depende da perspectiva de como você olha. Se você olhar como Deus olha, de cima para baixo, Satanás se tornará um gafanhoto embaixo dos seus pés. Mas se você olhar da perspectiva de Satanás, de baixo para cima, os seus problemas serão verdadeiros gigantes intransponíveis. Se você parar em frente a um grande prédio com muitos andares e olhar para cima, você verá como ele é grande e quase intransponível. Mas se passar sobre ele de avião, ele ficará tão pequeno que parece possível pegá-lo em suas mãos. Passe a olhar de cima para baixo. Olhe para você como Deus te vê. Um vitorioso. Glória a Deus. O entendimento da filiação em Deus. Você decide que tipo de natureza quer estabelecer como sendo aquela que vai reger a sua identidade e todas as ações de seu coração.
a natural ou a espiritual. Uma vez tomada a decisão certa, passamos a desfrutar dos benefícios desta nova natureza. Quando você entende o que é filiação, então você é curado em sua personalidade por causa da intimidade com Deus. Tais atributos te levam a fazer com que as pessoas acreditem mais em ti e naquilo que Deus tem te dado. Pois, como você poderia dar o que você não tem? E como poderia fazer com que acreditem naquilo que nem você acredita? Portanto, conquistar pessoas ao seu crédito demanda a nobreza de sua alma e exige crescimento da alma do indivíduo. Como você pode crescer e alargar sua alma? Com a revelação da palavra de Deus, quando você entende o valor, a importância, o poder e a autoridade de sua posição em Cristo, o qual não é clichê, semântica, metáfora ou ilusão, mas trata-se de um fato, a mais absoluta verdade, a qual é tão real que te leva a viver à altura desta revelação. Observe isso. A crença central de uma pessoa não deve estar fundamentada em valores negativos como desamor, desamparo e desvalor. Porém, deve afirmar como crença central os fatos que já se tornou filho de Deus, portanto, amada, aceita, acolhida e valorizada. Algumas implicações conceituais. Ora, é razoável acreditar que jamais se tornará mais filho de Deus do que já é, pelo que Cristo morreu para que alcançasse esse acesso. Você já é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Não precisa esperar para ser mais herdeiro do que é hoje. Isso deveria bastar. Se tal não basta, é porque existe crise de identidade. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiro, e herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 12 ao versículo 12 a 17. Tampouco você será mais amado por Deus além do que já é, pois Deus já é plenitude do amor. Ele não poderia ser mais amoroso do que ele já é. De fato, é você que precisa se tornar mais cônscio, sensível e perceptível ao imensurável amor de Deus como filhos que já é. Em contrapartida, aquele que é curado em sua identidade não precisa se esforçar para ser aceito. Tampouco tem a necessidade por alcançar a realização pessoal a fim de causar impressão a Deus e às pessoas. Mas seu serviço é motivado por uma profunda gratidão em ser incondicionalmente amado e aceito pelo Pai. Esse não tem ciúmes, os sentimentos de competição, rivalidade pelo sucesso de terceiros, como se estivessem concorrendo com todos em uma disputa por carreira solo. Mas em humildade e unidade valoriza as pessoas e é capaz de se alegrar com o sucesso de outros e sofrer por suas falhas. Na área ministerial, não ambiciona ser visto ou distinguido por suas realizações espiritual ou posicionar-se entre os renomados da fé, mas dá extraordinário valor à experiência diária do incondicional amor e aceitação do Pai, no entendimento que foi enviado como representante de seu amor e serviço dos irmãos. Portanto, na luta, negócio, ou faz conchavos e politicagem para alcançar ascensão ao status, mas entende como filho, logo tem direito natural de herança. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17. Desta forma, Deus requer que você não seja mais menino, que apesar de herdeiro precisa ser educado por curadores, mas que chegue à maturidade no entendimento de sua realidade em Cristo como nova criatura, a fim de desvencilhar destes sentimentos ou crise de autoafirmação e podermos desfrutar em Deus de nossa identidade numa postura de herdeiro ou maduros, huios. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos,
enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 7. Da mesma forma como Jesus não se deixava levar por nenhum desses conflitos de identidade, porque ele sabia quem era em Deus, agora você não será mais ludibriado por tais crenças equivocadas, pois você sabe quem você é em Deus. Você é aquilo que a palavra de Deus descreve a teu respeito. Oração de vitória ou de derrota. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, lemos que o diabo anda em derredor, tentando obter qualquer vantagem sobre as nossas vidas. Um dos grandes temores do diabo é a oração de um servo de Deus. Ele sabe que quando alguém ora, Deus vai responder, e esta resposta sempre é derrota para ele. Primeiro, ele vai tentar impedir você de orar. E segundo, se não conseguir impedir que você ore, ele vai tentar mudar a sua oração. Uma das orações ditada pelo diabo traz um engano terrível, pois os crentes acham que estão falando em humildade. No momento que você se prepara para orar, ele vai tentar lançar sobre a sua mente pensamentos falsos de humildade para que você ore assim: Senhor, sou miserável, sou um verme, sou uma minhoquinha de Jesus. Mentira! Miserável, verme, desprezível é o diabo. Você é filho de Deus, comprado pelo sangue de Jesus para ter a vida em abundância. Está assentado com Cristo nos lugares celestiais, acima do poder do diabo. Você é príncipe, herdeiro da promessa. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Você quer ser liberto, curado e ter uma vida em abundância. Comece agora tomando a sua posição verdadeira em Cristo Jesus. Faça agora esta oração pela fé. Senhor Jesus, eu peço perdão por não ter dado o devido lugar àquilo que o Senhor fez por mim ao morrer naquela horrível cruz. Hoje eu entendo que o mesmo poder que o ressuscitou da morte me deu vida e me colocou numa posição de vitória sobre o todo poder do diabo. Eu reafirmo que Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, que veio a este mundo em carne, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou dos mortos e é o meu Senhor absoluto. Eu declaro que eu não tenho outros senhores e não sirvo a outros deuses. Hoje eu tomo posse da minha condição de vitória em Cristo Jesus, como herdeiro da promessa de Deus, e coloco o diabo e todo o seu exército debaixo dos meus pés, declarando que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Análise e características. Existe uma implicação legal naquilo que Jesus fez através da obra da cruz. Essa abrangência da salvação proposta por Deus Pai, por intermédio de Jesus Cristo, mediante seu sacrifício vicário, morte substitutiva, fará a diferença para a vida cristã vitoriosa. Observemos. O pecado levantou uma grande barreira entre Deus e o homem. Devido a este erro, o homem sofreu 4 consequências. Primeiro, a ira de Deus. O caráter santo de Deus foi ofendido, despertando sua ira em relação ao pecado. João capítulo 3, versículo 36. A dívida de pecado. O homem contraiu dívida com Deus. Isaías 59, versículo 2, Romanos capítulo 3, versículo 9, Romanos capítulo 5, versículo 12 e 1 Coríntios 15, 56. Terceiro, escravo de Satanás. O pecado tornou o homem escravo de Satanás. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. E escravo da lei do pecado. João capítulo 8, versículo 34. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quarto, a morte espiritual. A desobediência leva o homem a alienar-se de Deus. No dia em que o homem pecou, o pecado trouxe a morte espiritual. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Romanos, capítulo 6, versículo 23. E Efésios, capítulo 2, versículo 1. Devido ao pecado, o homem estava apartado de Deus e por esta razão Jesus Cristo foi enviado pelo Pai para morrer no lugar da humanidade e reconciliá-la com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Garantindo assim vida eterna a todos que creem. Dessa forma, gostaria de destacar algumas características do que nós somos em Cristo. Primeiro, em Cristo Jesus nós somos salvos. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós
que somos salvos por poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Segundo, em Cristo Jesus nós somos justificados e como resultado dessa justificação foi extraída a ira de Deus por causa de seu sangue. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Terceiro, em Cristo Jesus nós somos perdoados, porque Ele levou sobre si nossas dívidas de pecado. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. 1 João capítulo 2, versículo 12. Quarto, em Cristo Jesus, por causa desse perdão, nós somos santificados. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Quinto, em Cristo Jesus nós somos redimidos da escravidão da lei e de Satanás. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Isaías capítulo 63, versículo 4. Sexto, em Cristo Jesus nós somos libertos de qualquer prisão ou maldição espiritual. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Capítulo 8, versículo 32 e 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Sétimo, em Cristo Jesus nós somos livres. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, vivendo como servo de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. Oitavo, em Cristo Jesus nós somos reconciliados com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Em Cristo Jesus nós somos vivificados. Nono, em Cristo Jesus nós somos vivificados através de sua morte vicária, livrando-nos da morte espiritual e o poder que ele tinha sobre o ser humano. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Décimo, em Cristo Jesus, nós somos curados, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos capítulo 8, versículo 11. 11º, em Cristo Jesus nós somos regenerados. Pois foste regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. 12º, em Cristo Jesus nós somos nova criatura e novo homem. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 13º, em Cristo Jesus nós somos benditos. Efésios capítulo 1, versículo 3. 14º, em Cristo Jesus nós somos adotados. Romanos capítulo 8, versículo 15. 15º, em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. 16º, em Cristo Jesus nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. Romanos capítulo 8, versículo 17. 17º, em Cristo Jesus nós somos do Senhor, propriedade peculiar, povo adquirido. Romanos capítulo 14, versículo 8. 18º, em Cristo Jesus nós somos transformados à sua imagem em glória. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. 19. Em Cristo Jesus nós somos glorificados. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 17. 20. Em Cristo Jesus nós somos santuário do Deus vivo e templo do Espírito Santo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. 21. Em Cristo Jesus nós somos contemplados por Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. 22. Em Cristo Jesus nós somos unidos como família. João capítulo 17, versículo 22. 23. Em Cristo Jesus nós somos corpo de Cristo. Romanos 12, 5. 24. Em Cristo Jesus nós somos homem perfeito. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. 25. Em Cristo Jesus nós somos o bom perfume. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. 26. Em Cristo Jesus nós somos batizados com o Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 33. 27. Em Cristo Jesus nós somos revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. 28. Em Cristo Jesus nós somos ousados e destemidos. Efésios capítulo 3, versículo 12. 29. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. 30. Em Cristo Jesus nós somos fortes. Romanos capítulo 15, versículo 1. 31. Em Cristo Jesus nós somos ricos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Em Cristo Jesus, 32. Em Cristo Jesus nós somos testemunha. Atos capítulo 2, versículo 32. 33. Em Cristo Jesus nós somos vocacionados e chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. 34. Em Cristo Jesus nós somos predestinados para uma função. Efésios capítulo 1, versículo 11. 35. Em Cristo Jesus nós somos o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 12. 36. Em Cristo Jesus nós somos cooperadores. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. 37. Em Cristo Jesus nós somos cooperadores de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. 38. Em Cristo Jesus nós somos postos por autoridade contra todo principado. Efésios capítulo 1, versículo 20. 39. Em Cristo Jesus nós somos embaixadores de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. 40. Em Cristo Jesus nós somos reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Para concluirmos, diante de tantos benefícios efetuados por Jesus na cruz do Calvário, como não abraçaríamos tão grande salvação? Assim podemos afirmar que nos apropriamos de cada um desses atos gloriosos de Cristo mediante nossa fé em sua obra redentora na cruz. Assim, sou escolhido de Deus para ser um canal de bênção. Tomo a minha posição em Cristo assegurada na palavra de Deus, e para que fique registrado no seu espírito, aqui está a sua garantia. Romanos capítulo 6, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Segundo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Terceiro, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue,
a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Filipenses 4,19 diz: E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 5 e 6 diz: A parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos fez reino e sacerdote para o seu Deus e Pai, a ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, esse material foi enviado pelo irmão João Batista do canal Audiolivros e Mensagens. E eu espero que você ouça com atenção. Na realidade, quando nós estamos aprendendo ensinos que vêm direto ao nosso espírito, que não vem de uma revelação carnal, mas revelação espiritual, geralmente para ela penetrar no nosso espírito, nós temos que lê-la, ouvi-la várias vezes, até que ela possa entrar pela nossa cabeça, pelo nosso entendimento e descer ao nosso coração, nosso espírito. Então nós seremos edificados e fortalecidos no homem interior, como diz a palavra de Deus. A razão pelo qual muitos crentes que estão hoje na igreja não tomam posse da sua bênção, do seu milagre, e as suas vidas não são transformadas, mesmo depois de convertido, eles largam a bebida, largam o cigarro, largam todo tipo de vício, mas as suas vidas ainda não são aquela vida vitoriosas. Por quê? Porque ainda não entenderam o que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu, assim como o irmão João Batista, nós acreditamos claramente uma das grandes doutrinas explicada na Bíblia Sagrada através do apóstolo Paulo e das outras epístolas, e até o próprio Senhor Jesus Cristo nos 4 livros biográficos que conta a sua história, a sua vida, morte e ressurreição. Nós vemos que em todo o tempo, todos esses escritores se esforçavam para mostrar o perfeito sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu quero reiterar o que acabei de ler aqui. Nós somos tudo isso que está escrito ali. Agora, enquanto nós estivermos ainda naquela visão de que nós somos miseráveis, somos o verme que rasteja no pó da terra, ou que nós somos os pobretões, desgraçados, que nossa vida tem que ser aquela vida medíocre, pobre, aquela vida de sofrimento, de fracasso, de derrota. Enquanto você permanecer com esse pensamento, você será esse tipo de pessoa. Mas o sacrifício de Jesus, irmão, outrora nós éramos tudo isso, verme, éramos tudo isso por causa do pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus veio e carregou o nosso pecado. E quando ele carregou o nosso pecado, nossas culpas, e a Bíblia diz que ele destruiu na carne o pecado. E quando você aceita Jesus, automaticamente o pecado é destruído da sua vida. Você não tem por que estar choramingando ou chorando. Você não tem por que estar sendo um pedinte. Você é filho de Deus, comporte-se como tal. Jesus veio nos dar o exemplo para nós seguirmos suas pisadas. Pedro falou sobre isso. E o que Jesus fez? Mostrou como que deve ser um filho de Deus e o que o filho de Deus deve fazer. Jesus curou os enfermos, expulsou os demônios, ressuscitou os mortos, purificou os leprosos, levou o evangelho, trouxe palavra de consolo aos corações que estavam aflitos. Jesus, ele trouxe salvação para as pessoas que estavam condenadas. Nosso papel é esse, o mesmo papel de Jesus, fazer o mesmo que ele fez. Então, irmão, toma posse dessa bênção e pare de estar aí se lamentando, lamuriando, chorando e falando esse tipo de coisas. Seja uma bênção na mão do Senhor. Então está aí, espero que todos tenham gostado e espero que você seja abençoado grandemente no nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar a partir deste momento em nome do Senhor. Amém.